Boa noite, alunos da Escola Carlos Franco, em especial os alunos do primeiro ano da disciplina de Física. Primeiro ano A, professor Michael Sérgio, responsável. Primeiro ano B, professora Dejane. Resolvi fazer esse vídeo para tirar algumas dúvidas da disciplina em questão. Sei que esse momento que estamos passando é um momento delicado, onde todos nós precisamos ficar nas nossas casas, assistindo às aulas online, via Canal Educação, direto de Teresina. Mas também sei que é um momento onde vocês estão tendo muitas dúvidas, praticamente em todas as disciplinas. No caso especial, disciplina de Física. Por isso estou gravando esse vídeo para vocês. A Física é uma disciplina que ela envolve muitos cálculos, mas ela tem também a teoria, da qual você precisa conhecer as regras para poder facilitar na hora das contas. No primeiro ano, a gente trata basicamente de movimento de corpos. A física se divide em vários ramos, e aqui nesse primeiro ano vocês vão ver a mecânica. A mecânica se divide em outras duas: a cinemática e a dinâmica. Vocês estão estudando agora a parte da cinemática. Cinemática estuda o movimento dos corpos sem se preocupar com a causa, com quem causou, quem gerou esse movimento. Então o que é que vocês vão estudar na cinemática? A velocidade de um corpo, a aceleração de um corpo, quanto tempo um corpo leva para percorrer uma distância, qual é essa distância percorrida. Então são essas grandezas. Depois, no segundo semestre, vocês vão estudar a dinâmica, que também estuda o movimento dos corpos. Mas aí agora interessa quem foi que fez esse corpo entrar em movimento. Qual é a causa desse movimento? Então essa parte fica a cargo da dinâmica. Voltando para a cinemática, nesse primeiro momento vocês estão vendo o movimento retilíneo uniforme. Então todo movimento uniforme, ele tem uma característica principal, que é a velocidade constante. A velocidade não muda. A velocidade é constante e diferente de zero. Se um carro percorre a 100 km por hora, ele vai manter todo o tempo a sua velocidade em 100 km por hora. Por isso que ele é chamado de movimento uniforme. Se for numa trajetória reta, movimento retilíneo uniforme. Se for numa trajetória circular, movimento circular uniforme. Eu falei numa velocidade de 100 km por hora. Esse quilômetro por hora é a unidade de velocidade. Só que no sistema internacional de unidades, velocidade é dada em metros por segundo. E aí vocês já viram nas aulinhas de vocês, professor transformando a velocidade de quilômetro por hora para metro por segundo, usando um fator 3,6. De onde surgiu esse 3,6? Uma hora tem 3.600 segundos. 1 quilômetro tem 1.000 metros. Ou seja, para me transformar de quilômetro por hora para metros por segundo, o fator que eu vou utilizar é esse 3.600, que é a transformação de hora para segundos, dividido por 1.000, que é a transformação de quilômetros para metro. 3.600 dividido por 1.000 vai dar exatamente 3,6. Ou seja, qual é o padrão?
Quando você tiver em quilômetro por hora e for transformar para metros por segundo, você vai dividir por 3,6. Quando você tiver metros por segundo e for voltar para quilômetro por hora, você multiplica por 3,6. Exemplo, 20 metros por segundo tem quantos quilômetros por hora? 20 vezes 3,6, que vai dar 72 quilômetros por hora. Então, é assim que você transforma a unidade de velocidade. Outras grandezas da cinemática que a gente vai estudar é o tempo e a distância percorrida. Qual a distância entre dois pontos? Quanto tempo você gastou para descrever essa distância? Qual é a velocidade do carro, da moto, do jumento para percorrer essa distância? Então são essas grandezas que nós vamos estudar aqui na cinemática. Movimento retilíneo uniforme, qual é a principal característica? Velocidade constante. Aí esse movimento, ele é regido por uma lei, por uma função matemática, que diz que a posição final do móvel, aonde ele vai chegar, é igual à posição inicial, ou seja, de onde ele partiu, mais a velocidade vezes o tempo. Então, S igual a S0 mais V vezes T. Essa é a função do movimento uniforme. Logicamente, você usando sempre as unidades padrões. Quais são elas? O S, que é a posição ou espaço, é dado em metros. O tempo é dado em segundos e a velocidade em metros por segundo. Então essa é a equação do movimento uniforme. Depois vocês vão estudar o movimento retilíneo uniformemente variado. Ó. Então o nome já está dizendo, ele varia, só que é de forma uniforme. Então, nesse caso aí, se varia, quem varia é a velocidade do móvel. E um carro, uma bicicleta, uma moto, qualquer móvel, você caminhando, você só aumenta ou diminui sua velocidade, você só varia sua velocidade se você acelerar ou desacelerar. Então, agora, no movimento retilíneo uniformemente variado, você tem a noção de aceleração. Principal característica do MRUV é a aceleração constante e diferente de zero. Então, a aceleração do móvel não varia. Quem vai variar é a velocidade. Ou seja, movimento uniforme. O móvel percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Movimento retilíneo uniformemente variado. O móvel descreve velocidades iguais em intervalos de tempos iguais. Percebe a diferença? No MRU, movimento retilíneo uniforme, a variação é do espaço pelo tempo. E no MRUV, a variação é da velocidade pelo tempo. Você precisa, em relação ao MRUV, conhecer algumas equações. Só voltando, o MRU, movimento retilíneo uniforme, só tem uma equação. S igual a S inicial mais velocidade vezes tempo. Só tem esta. Então não tem como você não saber aplicá-la. Pegou os dados direitinho, observou as unidades, se o espaço está em metros, se o tempo está em segundo, se a velocidade está em metro por segundo, e é só aplicar a fórmula que você vai achar o resultado das suas continhas. Já no MRUV, o movimento retilíneo uniformemente variado, nós temos três equações. A equação da velocidade, a equação da posição
e a equação da velocidade em relação à distância percorrida. Ou seja, você precisa, a partir dos dados do teu problema, saber qual das três equações você vai utilizar. A grande dificuldade está exatamente aí. O movimento retilíneo uniforme não tem dificuldade, porque só tem uma equação. Já no movimento retilíneo uniforme variado são três. E você precisa, a partir dos dados que o professor ou as questões te der, definir qual é das três que você vai utilizar. E aí o restante é só conta matemática. Movimento retilíneo uniformemente variado, ele pode ser acelerado ou retardado. Enquanto o movimento retilíneo uniforme, ele é progressivo ou retrógrado. Se você vai descrevendo uma trajetória e a sua velocidade vai aumentando, então você está no movimento acelerado. Agora, de repente você vai dirigindo e entrou um boi na frente, você teve que frear. Então você teve que desacelerar. Você teve que diminuir a velocidade. Então esse movimento é chamado de retardado. Você deu um retardamento no movimento. Então, movimento uniformemente variado, ele pode ser acelerado ou retardado. Movimento uniforme pode ser progressivo ou retrógrado. Como é que eu sei quem é quem? No movimento retilíneo uniforme, você vai olhar apenas para a velocidade. Se a velocidade for positiva, o movimento é progressivo. Se a velocidade for negativa, o movimento é retrógrado. Já no movimento uniformemente variado, eu tenho que olhar para a velocidade e para a aceleração ao mesmo tempo, para o sinal dessas duas grandezas. Se as duas grandezas forem positivas ou se as duas grandezas forem negativas, o movimento é acelerado. Agora, se uma for positiva e a outra for negativa, aí você tem um movimento retardado. Então, meus caríssimos, era isso que eu tinha para falar para vocês. Depois vou estar gravando mais um vídeo resolvendo algumas questões para mostrar para vocês como é que você vai definir qual equação você deve utilizar. Um abraço a todos e até a próxima.